E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro, na carta aos Romanos. Estamos no mês da Reforma, outubro, quando Martin Luther ele vai fixar nas portas da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses. Isso vai acontecer em 1517. Costumamos colocar essa data como a data da Reforma. Mas a data da Reforma mesmo, quando Lutero vai tomar posição diante da grande situação que dominava o mundo religioso de então, que era a Igreja Católica Romana, vai ser em 1521, na Dieta de Worms. Em 1517, ele vai fixar as teses. Mas ali Lutero ainda era padre, ali Lutero ainda queria ver se a Igreja Romana mudava sua visão e posição, tanto que o nome é Reforma, e não fundação de uma outra religião. Ele tentou reformar a Igreja. Em 1517, Lutero está confiando de que se a Igreja Católica Apostólica Romana retornar para a Bíblia, então ela vai parar com muitos dos desmandos que estavam acontecendo como indulgências. Vocês conhecem a história. 1517, 18, 19, 20, 21. 5 anos depois é que Lutero, escrevendo bastante, tendo muitas controvérsias, controvérsia não era choque, era mais debate para chegar a um consenso, é quando ele vai estar diante da Dieta de Worms, que ele poderia ter sido preso e até levado para ser morto. Nesse aspecto, é quando Lutero, defendendo suas posições, até tem uma série de livros dele, e diz: você renega esses livros? Ele diz: eu renegarei os livros se vocês me provarem que eu estou errado nos meus argumentos. E aí eles vão dizer: você tem que renegar. E ele disse assim: olha, a minha consciência está cativa a Deus. Se vocês, pelas Escrituras, conseguirem realmente revogar o que eu escrevi com base na Bíblia, então eu renegarei. Mas se não, eu não posso trair a minha consciência. Que atitude linda, bonita, histórica. Esse mesmo Lutero estava lendo Romanos, que o nosso texto da Reforma, depois de 1521, vai ser tão forte que vai ser: o justo viverá pela fé, não pelas peregrinações, não pelas indulgências, não pelas relíquias. Dizem e contam uma história de que havia 2 igrejas, uma mais no norte da Alemanha, outra mais ao sul da Alemanha, e as relíquias, as pessoas pagavam para ver as relíquias. E as pessoas faziam fila, e numa igreja lá no norte, disse que havia o crânio de João Batista, que fora decapitado. E as pessoas viajavam de longe, lá para o norte da Alemanha, para ver o crânio de João Batista, a cabeça de João Batista. Mas sem que ninguém conversasse, combinasse. Naquele tempo não tinha internet, não tinha telefone, não tinha rede social, não tinha nada disso. Eis que lá para o sul da Alemanha, uma igreja também disse que tinha o crânio de João Batista. E agora? A igreja do norte diz que tem o crânio de João Batista. A igreja do sul diz que tem o crânio de João Batista. João Batista não tinha 2 cabeças, vocês lembram disso? E fica aquela situação tamanha e tal, que vai parar num concílio católico para decidir qual igreja tinha o crânio de João Batista. Mas como entrava muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, decidiu-se que as 2 igrejas tinham o crânio de João Batista. Como as 2 igrejas podem ter o crânio de João Batista? Claro! Aquela igreja tem o crânio de João Batista quando ele era menino, e aquela igreja quando ele era adulto. E nesse aspecto, quando as pessoas questionavam, acredite que é decisão da igreja. Contudo, essas questões tão absurdas, elas ficavam fazendo parte do dia a dia das pessoas. Foi lendo Romanos que Lutero tem uma ideia do evangelho tão majestoso, tão bonito, do que Cristo nos liberta. Pedi para cantarmos o cântico 39, fazia tempo que a gente não cantava esse cântico. Talvez até alguns estivessem esquecendo dele já. O sangue de Jesus me lavou,
Talvez os jovens nem cantavam mais esse cântico, ou não sabiam cantar esse cântico. Precisamos cantar esse cântico e os cânticos da nossa fé, mais vezes com os nossos filhos. O cântico que acabamos de cantar tem muito a ver com a mensagem desta manhã. E o tema da mensagem é, vocês conhecem esse cântico das crianças que diz assim, 3 palavrinhas. Gente, que desanimação é essa? Eu passei pela frente do cemitério hoje, estava mais animado lá, viu, gente? Não tem quem não cante com as crianças essa canção, não é? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Alguns até colocam esse final. Que cântico maravilhoso! Que letra linda, profunda! Se uma pessoa moribunda estiver morrendo e compreender o poder do sangue de Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e terminar cantando a sua vida cantando essa canção, ele terminará a vida louvando ao Senhor. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Mas nessa manhã eu quero meditar com vocês sobre 3 palavrinhas só. E eu me acabei que só. Quantos aqui estão curiosos para saber quais são essas 3 palavrinhas só? Levante a mão bem alto. Não quero levantar a mão de presbiteriano, quero levantar a mão nesse aspecto dos irmãos pentecostais. Eu prego muito em igreja pentecostal. Assembleia de Deus, por exemplo. Presbiteriano, quando a gente pede para levantar a mão, levanta na altura do umbigo. Assembleiano levanta alto. Então agora, só nesse aspecto, eu vou perguntar de novo. Quantos querem saber que 3 palavrinhas só nós nos acabamos que só? Eu gostei de você. Foi a primeira a levantar a mão bem alto. Eu gostei de você. Romanos capítulo 7. De novo Lutero, que limpou, que varreu, que tirou toda a sujeira que tinham colocado para dentro da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Relíquias, tudo isso mais, lixo. Indulgências, lixo. Peregrinações, lixo. Nos dias de Lutero havia uma escadaria em Roma, que você teria que ir a Roma, subir de joelhos tantas vezes quanto fossem a determinação da sua penitência. E quantas pessoas subiam aquela escadaria, desciam, subiam de novo, desciam, os joelhos sangravam, rasgavam, para ver se tinham perdão de alguns pecados, para não irem para o purgatório. Lixo. A palavra diz, sigamos a palavra. Foi Lutero quem disse, se por um terrível acidente perdêssemos todos os manuscritos da Bíblia, mas ficasse só um manuscrito da Bíblia que fosse a carta aos Romanos, nós teríamos toda a Bíblia em miniatura. Porque nós vamos ter o Deus Criador, o Deus que é juiz e senhor do pecado, o Deus que é o Redentor, o resgatador, o Deus que mantém a sua natureza, até a natureza aguarda o dia da volta de Jesus. E nós temos também a volta de Jesus, e nós vamos ter na parte final de Romanos, como os crentes devem viver em sociedade. Mas aqui o capítulo 7, pode voltar o slide ainda, Samuel, por favor? Nós vamos ler versículos de 1 a 13, e ali está a ênfase, onde nós vamos encontrar as 3 palavrinhas só, que nós nos acabamos que só, no versículo 13. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto o marido vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Uma ressalva aqui, eu não sei porque também Paulo não falou que as mulheres também podem morrer, só o homem que morre, já percebeu aqui? Versículo 3. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, no caso, a fim de frutificarmos e que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne,
As paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Nossa vida pecaminosa, nossas atitudes pecaminosas, está dizendo o versículo 5 aqui, e pecamos por palavras, pensamentos, atitudes, ações, reações, omissões. Tudo isso tinha cheiro de morte para a gente, dava fruto de morte para a gente. Versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Espírito daí com E minúsculo, ou seja, a sua atitude interior, o seu ser interior, o seu homem interior. E agora você vive em novidade de atitude, de espírito. E você não vive na caduquice da letra. Esse primeiro bloco, versículos de 1 a 6, se você quiser um pequeno resumo desse capítulo 7, essa primeira parte que nós acabamos de ler, eu diria que é livres da lei, a fim de servirmos a Deus no Espírito. Repito, livres da lei, a fim de servirmos a Deus no Espírito, interiormente. Isso porque a lei que os judeus tanto observavam, eles faziam exteriormente. Eles iam, faziam seus sacrifícios, faziam suas orações em público, faziam tudo isso, praticavam todos os rituais, eram rigorosíssimos nisso, mas por dentro, Jesus disse de que adianta um túmulo ser tão bonito por fora e ser podre por dentro. Então agora nós não precisamos cumprir rituais, não precisamos ser ritualistas. Nós podemos ter uma vida dentro da gente, no nosso espírito, na nossa alma, agora governada pelo Espírito Santo de Deus, de maneira que onde você esteja e eu esteja, nós podemos prestar culto ao Senhor. Interessante que daqui a alguns momentos, este culto, reunião, vai se encerrar. Nós vamos para casa comer macarrão com frango, mas o que acontece é que o culto, reunião, vai ter um momento de encerrar, mas o culto da alma não. E aí nós passaremos o dia meditando no que aprendemos, cantamos, adoramos e tivemos comunhão com o Senhor. Há um segundo bloco agora nesse capítulo 7, versículos de 7 a 13. Assim como você não precisa mais estar ligado ritualisticamente a questões de legalismos e da lei, você não está mais casado com esse sistema. Você agora está casado, digamos, com Cristo. Você pertence a Cristo, casada com Cristo. Agora, dos versículos de 7 a 13, nós temos uma defesa da lei. É para jogar a lei fora? Não, de maneira nenhuma. A lei tem uma utilidade. Agora, nós vamos ver os princípios todos da lei. E por causa de Cristo e por causa do Espírito Santo, nós vamos praticar a lei não para a salvação, mas por causa da santificação. Quem furtava, não furte mais. Quem adulterava, não adultere mais. Então, nós podemos dizer o seguinte, que nós não furtamos, não adulteramos, não praticamos essas coisas que estão nas tábuas da lei, não é por causa da lei em si. Porque se nós formos para a lei em si e pensarmos no pecado que está ali na lei, nós já cometemos o pecado no coração, na atitude. Nós não fazemos isso por causa de Jesus Cristo. E por causa de Jesus Cristo, mesmo os nossos pensamentos nos traindo, nós podemos correr para o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Nós podemos contar com o Espírito Santo dentro de nós para dizer assim, confesse, reconheça, lute, resista e siga adiante. Versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, do tipo, não furtarás, se por meio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera isso. Nem o roubo, nem a cobiça, nem nada está na lei. Estou lendo um livro de uma missionária que trabalhou entre os índios. Isso nos anos 1950. Então, os índios, eles não tinham ali, e muitos deles não têm até hoje, um conceito legal, social,
como nós que vivemos numa civilização temos. Chamemos de civilização esses meios e facilidades de transporte, comunicação, rádio e sistemas. E os índios, eles são assim. Aquela missionária tinha um pente dela, e uma vez ela esqueceu o pente dela fora. Estava penteando os cabelos, foi ver alguma coisa. Quando voltou, o pente não estava mais lá. Cadê meu pente? Cadê meu pente? Será que eu levei para dentro? Será que, enquanto ela procurava o pente sumiu. É que o pente, uma índia pegou, gostou, passou e penteou os cabelos, depois foi para outra casa, depois foi para outra casa. Quando ela foi achar o pente dela, uma semana depois, o pente estava lá, mas os índios, eles não fizeram isso por maldade, cobiça ou furto. Fizeram porque eles pegam tudo que está à mão. É bem diferente da gente. Aqui está dizendo para mim e para você que se eu cobiçar, poxa, aquele carro daquele irmão, hein? Poxa vida, aquele carro ali, bem que devia estar na garagem lá de casa. Afinal de contas, aquele irmão não merece. E a gente vai fazendo essas questões todas. Isso é pecado. E a lei é como um espelho, dizendo, você está errando aqui, está errando aqui, está errando aqui. Mas o espelho não tira a mancha da gente. O espelho mostra que a mancha está na testa, que a mancha está no rosto, que eu estou aqui com fuligem desse lado. Mas eu não posso mexer no espelho para tirar a minha mancha. Eu tenho que me lavar. Versículo 8 diz... Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, e o pecado está dentro de mim, o que é que ele fez? Despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Mas a lei, ela serve de espelho para mostrar que você está falhando, que eu estou falhando. E dentro de mim há um poço profundo de misérias. Já passou por algum local que tinha um esgoto a céu aberto? Já passou em alguma calçada que o bueiro ali estava transbordando uma água suja? Você até desceu e foi pela rua, pelo asfalto. Assim mesmo sou eu e é você. Diariamente, constantemente, por causa do pecado, e nesse capítulo 7 diz que o pecado habita em nós, ele fica trazendo toda sorte de concupiscência. E agora eu não tenho como me livrar, porque a lei só vai me acusar. Agora eu tenho que ser purificado disso. Agora eu tenho que ter uma nova fonte jorrando dentro de mim para limpar todas essas impurezas, para me dar um novo viver, um novo caminhar. Versículo 9 diz, outrora sem lei eu vivia, sem essa lei interna, sem essa lei de que eu me acuso, porque a lei para mim serve para acusar os outros. Não é assim que a gente faz no trânsito? A gente acusa os outros. Nós gostamos muito da lei quando ela é contra os outros. Mas quando ela é contra a gente, o guarda para a gente, e a gente já vem com aquela desculpa. Sabe o que é, seu guarda? Nós somos craques em sabe o que é. Quando nós sabemos que nós infringimos a lei, sabe o que é, seu guarda? É porque a minha sogra, ela está passando por uma necessidade muito grande, por isso que eu estava correndo aqui para ir buscar a minha sogra. E a gente vai arrumando justificativas, que na verdade são desculpas. Cuidado com as suas desculpas. Cuide eu com as minhas desculpas. Veja essa sonoridade. 10 culpas. Termino acumulando mais culpa para mim, porque de fato eu infringi a lei. E eu infrinjo a lei de Deus por pensamentos, palavras e ações, eu não tenho chance alguma. Outrora sem lei eu vivia, ou seja, a lei só se via para eu culpar os outros, mas para culpar a mim e sentir-me culpado, eu não fazia isso. Eu sempre me justificava, sempre arrumava uma desculpa. Qual é a minha culpa? A minha culpa é o pecado que habita em mim. O pecado está agarrado comigo, eu não tenho jeito. Eu não sou pecador quando eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. E por causa disso eu não tenho chance nenhuma. Nós somos da sociedade que gosta de culpar os outros. Mesmo a gente tendo culpa, a gente arruma uma desculpa. Ou seja, por que você fez isso? Não sabe o que é que foi? É porque. E a gente sempre está arrumando alguma coisa. Gostei de uma frase uma vez que dizia, a culpa é minha. Eu reconheço que a culpa é minha, mas eu coloco em quem eu quiser. Ah, porque minha esposa, ah, porque meus filhos, ah, porque a igreja, ah, porque o pastor, ah, porque a escola, ah, porque no meu chefe. Nós colocamos a culpa em quem nós quisermos. Aqui eu vivia sem
esta lei de reconhecimento. Sobrevindo o preceito, verso 9, reviveu foi o pecado, e por causa do pecado venenosíssimo eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Eu sou culpado de morte, e de morte eterna. Eu pequei, separado estou de Deus. Por quê? Verso 11, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, ele é justo, ele é bom. Quem não é santo, justo e bom, sou eu, é você. Quer uma prova disso? Nós temos ali projetado, desse aparelho aqui, o que está ali no computador, que o Samuel está comandando para mim. Se nós tivéssemos a capacidade de desenvolver 2 fios e colocássemos um aqui, plá, e outro aqui, plá, na sua cabeça agora, e esses 2 fios conectassem ao computador e mostrassem os seus pecados dessa semana, só dessa semana, quem seria a primeira pessoa aqui a levantar a mão e dizer assim, eu quero mostrar a minha vida nos meus pecados só da semana que passou? Ninguém levantou a mão, nem eu. Até me segurei firme aqui. Por quê? Porque isso somos nós constantemente. Nós alimentamos mais uma vida na libertinagem, no pecado, nos acostumamos com o pecado e muitas vezes podemos estar aqui numa manhã como essa só por causa do ritualismo. Eu tenho que ir para a igreja, a tradição de família. Mas será que você está aqui para aprender da palavra de Deus? E a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que essa lei é perfeita, ela é justa, ela é santa e ela é boa. Mas como eu me distanciei tanto de Deus, eu não tenho condição de praticá-la. A não ser que aquele que é justo, que é santo e que é bom, tenha lavado a minha vida. E ele é Jesus. E chegamos agora ao versículo 13. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum, a culpa não está na lei, a culpa está em mim. Pelo contrário, o que é que está dentro de mim? O pecado. E o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, a lei, causou-me foi a morte, a fim de que pelo mandamento, e essa frase final eu queria que você até prestasse bastante atenção, porque aqui estão as 3 palavrinhas só, se mostrasse sobremaneira maligno. Próximo slide. Ali nós temos o grego onde o Novo Testamento foi escrito. Um pastor deve fazer sua exegese para si. É igual a viajar de avião. Quando estamos no avião, aquela comissária de bordo dá instruções para o voo. E vai dizer que em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente diante de você, de maneira que você primeiro deve colocar para si e depois na pessoa que está ao seu lado, principalmente se houver uma criança do nosso lado. Então, não estou fazendo esse exercício com vocês aqui por questão de mostrar capacidade aqui e ali, longe de mim isso, demais até. Mas ali na primeira linha nós vamos ter o texto em grego, aqui na linha laranja nós vamos ter o texto transliterado, ou seja, já colocado numa linguagem mais parecida para o português, para que você e eu possamos ler. Afinal, o alfabeto é muito parecido. Só vai mudar a grafia de uma letra ou outra. Por exemplo, olhe para aquela primeira linha ali, diz tou ou Você vê que ali em cima, tou ou você pensa que é a letra V, de vaca, por exemplo. Mas aquela letra que para você e para mim é V de vaca, no grego é o N de navio. Por isso que na transliteração está ali to ou com N de navio, ok? Então ali está dizendo to ou leiam a palavra em laranja agora, agathon, emoi, egeneto, thanatos. Então ali está dizendo esse versículo 13, portanto, bom para mim, ou o que era bom para mim, veio a ser morte. A segunda linha está ali dizendo me genoito, Alá, tem nada a ver com os muçulmanos, viu gente? Alá é mas em grego. Voltando, me genoito Alá, re hamartia, riná, fane hamartia.
E assim está dizendo, não seja assim, não pense desse jeito. Mas o pecado, para que se mostrasse, se revelasse o pecado, próxima linha vai dizer, diatou, hagathou, moi, katergatsomene, sanaton, hina, genetai, por o bom para, operando a morte, para se tornar-se. Isso a gente tem que trazer tudo para o português e arrumar melhor e dizer assim, porque o que era bom só vai servir para operar o que está acontecendo comigo, a morte, se tornasse bem visível, ou seja, eu sou um transgressor, eu sou um que realmente transgride a lei. Não há justo nessa sala nenhum sequer, nos diz a carta aos Romanos. Nós somos todos transgressores da lei. É por isso que nem você e nem eu podemos julgar o próximo, porque nós temos em nós esta luta terrível do pecado, essa ação terrível no pecado. Agora, as 3 palavrinhas só estão ali no finalzinho, até está em vermelho agora. Kat, hyperbolen, hamartolos. Próximo slide. Eu quero pegar essas 3 palavrinhas só, que eu me acabei que só. As 3 palavrinhas só são estas, kat, hyperbolen, hamartolos. O que ela quer dizer para mim e para você? Eu pedi para o Samuel separar aí um livro, Samuel, coloque para a gente, e nós vamos ver este livro que John MacArthur escreveu. Se você quiser bater uma foto dele, faça isso. Se você quiser anotar, anote. Nós precisamos ler para abastecer melhor o nosso conhecimento e entendimento da fé. O pastor John MacArthur Jr., que faleceu esse ano, escreveu esse livro chamado Sociedade Sem Pecado. O pecado deixou de ser pecado? Você pode fazer o que você quiser? O pecado agora é uma oportunidade? Pecado para você, para mim não. Relativizaram foi tudo. Nesse livro, Dr. John MacArthur expôs com uma clareza muito grande que enquanto a sociedade tira o pecado do mundo sem consegui-lo, nós vamos muito mais por essa linha. E assim nós nos acomodamos na vida no pecado. Você e eu precisamos compreender como o pecado é terrível. O pecado se aproveita de você para acabar com você. Essa semana foi a semana de ouvirmos o perigo da bebida novamente. Mas agora a bebida está mais perigosa, com metanol. Que coisa impressionante, pessoas estão morrendo disso. E eu fico impressionado como é que tem gente que coloca metanol na bebida para tirar proveito do outro. Que grande pecado, que grande maldade, não? Então você vê como de um lado ou do outro você não tem chance nenhuma. Pode voltar para o próximo slide, como a gente estava continuando, Samuel, por favor. Nós vamos até Paris. Vamos dar uma olhada. Aquele slide que eu te falei agora, que você deve voltar lá, onde tem as fotos de Paris. Nós vamos até Paris para nós compreendermos essas 3 palavrinhas só. Pastor, como está assim tão dispersa essa mensagem? Nós vamos reunir tudo daqui a pouco. Continue prestando atenção. Ali nós estamos em Paris agora. Lá na ponta você tem a famosa Catedral de Notre Dame, que teve fogo lá, que pegou fogo, agora foi restaurada. Deve estar muito bonita de novo. Não muito distante dali está um ponto que eu quero que você veja e guarde muito bem aquele ponto. Vamos colocar uma vista aérea desse lugar. Ficou mais fácil para a gente. Aquele ponto ali, bem às margens do rio Sena, está a casa de Marie Curie. Marie Curie. Quem foi Marie Curie, pastor? Marie Curie foi uma pessoa que trabalhou com a química. Ela foi Prêmio Nobel de Química. Marie Curie, ela ganhou o Prêmio Nobel, ela foi muito famosa quanto a isso, mas deixe-me falar um pouquinho sobre a casa de Marie Curie. Ela descobriu que havia mais um elemento radioativo que está agora na tabela periódica, que tem grande utilidade para quem sabe utilizar, mas quem não sabe e se aproxima, morre.
Marie Curie, ela desenvolveu o polônio, a ideia do polônio, um produto químico extremamente perigoso e radioativo. Vamos ver a casa de Marie Curie, pode colocar ali? Ali está um bloco de apartamentos, bem na margem do rio Sena, um ponto famoso de Paris, quem já esteve lá viu. Aí por perto está, e você pode ir também para a Torre Eiffel e essas coisas todas. Ali está a entrada da casa, do apartamento de Marie Curie. A porta está fechada, mas não só a porta está fechada, a porta está lacrada. Todo o ambiente por dentro está chumbado. Essa casa é uma casa de morte. Essa casa é uma casa perigosíssima. Talvez seja uma das casas mais perigosas do mundo. Eu espero que não esteja concorrendo com a sua. Mas Marie Curie não tinha ideia ainda da radioatividade, do perigo que o polônio lhe trazia. Todo o material de Marie Curie, ali dentro daquela porta, está enterrado a cerca de 25 metros. Porque até hoje, e assim será até o fim desse mundo, aquela casa é perigosíssima. As notas que ela tomou, quando estava descobrindo a fórmula que traria a ideia do polônio para a gente, até o papel dela pode matar você, porque está cheio de radioatividade. A cama dela, o colchão dela, os móveis dela, tudo foi incinerado num programa que custou milhões de francos para isolar a casa, para queimar em fogo, em incineração especial. Tudo isso por causa da radioatividade que pode trazer a morte para qualquer pessoa que se aproximasse dela. Próximo slide, por favor. Essas 3 palavrinhas só, então, que estão no finalzinho do versículo 13. O pecado se mostrasse sob maneira maligno. Ali está kat, hiperbolem, hamartolos. Próximo slide. Kat. Vamos ver essa palavra kat de perto por um pouco. Essa palavra kat quer dizer para mim e para você, e ela é uma preposição. A preposição no grego tem um efeito muito poderoso. Une tudo, junta tudo que você não consegue descolar. Junta tudo como um elo poderosíssimo. Então atrela todo o argumento de Paulo, dizendo, não arrume desculpas, não tente se justificar. Uma única chance que você tem é você reconhecer, se arrepender, confessar e seguir como nova criatura em Cristo Jesus. Você está atrelado de tal maneira ao pecado que uma pessoa que casou com a outra, se a outra parte morreu, você se livrou daquela pessoa. Você está agora solteiro novamente. Mas com o pecado não é assim, você está totalmente casado com o pecado. O pecado habita em você. O pecado domina todo o seu ser, todo o seu corpo, suas ideias, pensamentos. Porque você está envelhecendo, porque você está adoecendo, porque o salário do pecado é a morte. E o pecado mata matando. E o pecado todo momento, toda hora, em qualquer circunstância, vai acabando com você. A palavra kat que está ali, seu uso é mesmo para denotar preocupação. Se preocupe muito com essa palavra, pois essa preposição está informando para mim e para você algo extremamente perigoso. Está unindo, dizendo, você continua assim, você vive assim, você que decide o que é melhor para você, você que diz o que é pecado para você e o que não é, você relativiza tudo, você está em risco de vida. Kat está dizendo que o pecado é extremamente radioativo. Eu diria para você que seria melhor você passar um ano vivendo ali dentro do porão de 25 metros, lá embaixo, na casa de Marie Curie, do que você morrer nos pecados. Porque o pecado atrai a ira de Deus. O pecado nos separa de Deus. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar,
nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir você. Mas, 3 letrinhas só, mas os vossos pecados fazem separação entre vocês e o seu Deus, para que ele encubra o rosto de vocês e vos não ouça. Nós não podemos falar com Deus como somos, nós não podemos nos aproximar de Deus como somos, nós não podemos nem sequer usar, se Deus quiser, graças a Deus, se nós continuamos nos nossos delitos e pecados. Nós somos radioativos no pecado, nós contaminamos essa sociedade. Ribeirão Preto, ela é uma cidade de insegurança, de perigos, de problemas, de furtos, de corrupções, porque é uma reunião de pecadores. E assim sendo, Cátia vai dizer para mim e para você como que você está ligado a algo radioativo, a algo que mata, a algo que destrói. Interessante que a radioatividade de Marie Curie não a matou no mesmo instante. Não foi como um tiro. Ela descobriu o polônio, ela então sintetizou tudo, juntou tudo e fez como que uma pedra. E uma pedra brilhante. E ela dormia com aquela pedra, agarradinha com aquela pedra. Era uma pedra que brilhava, porque o polônio brilha. Tem rádio, vai brilhando. E era tão lindo, tão lindo. Tem até filmes sobre Marie Curie. E ela agarrada com aquela pedra, que brilho lindo, que brilho fantástico. E aquela radiação matando ela dia após dia. Ela começou a tossir, ela começou a sentir fraquezas, ela começou a sentir tonturas, ela começou a sentir náuseas. Como o polônio era um elemento novo ainda, quando foram estudá-lo, parecia aquele desenho, aquele filme de Perdido nos Espaços. Perigo, perigo. Perigo. O polônio matou Marie Curie, matou seu esposo, matou sua filha Irene, extremamente radioativo. Essa palavrinha hoje está dizendo para mim e para você, cuidado, o pecado mata. Cuidado, o pecado acaba com você. Cuidado, o seu pecado de estimação, a sua prática no pecado, vai acabando com a sua vida de oração, vai acabando com a sua vida de devoção, vai tornando você uma pessoa cínica, vai tornando você uma pessoa irresponsável, vai tornando você um presbiteriano fraco, frio e fedorento. Você será assim. O pecado tem um poder terrível. O pecado mata. A próxima palavra, por favor, Samuel, está ali, hiperbolém. Hiperbolém. Como nós já conhecemos essa palavra para hipermercado. Hipermercado é algo bem maior do que a mercearia na esquina da sua rua. Hipermercado é um local onde você encontraria tudo e de tudo. Essa é a ideia. Hiperbolém. O uso desse prefixo hiper denota e demonstra que realmente há algo de big, de tão grande, que revelar mesmo, incentivar mesmo, mostrar para mim, para você e enfatizar que o pecado é algo acima da medida sempre e sempre presente, agindo no ser humano. O pecado, assim como o polônio de Marie Curie, é excessivamente pecaminoso e espalha-se rápido. E vai corrompendo e corroendo tudo no ser humano, como um vírus da peste, por exemplo, que domina e você não tem a menor chance de cura. É tudo uma questão de tempo. Marie Curie foi enfraquecendo. Seu caixão teve que ser chumbado. Um caixão especial. Porque mesmo assim, meus irmãos, o seu corpo ainda estaria exalando radioatividade. Que perigo, não? Priscila e eu moramos um tempo em Goiânia, Goiás. Vocês lembram? Alguns mais antigos aqui vão lembrar do Césio, não sei qual era a numeração do Césio. Extremamente radioativo, que uma menininha achou, e ela passou, e era um pozinho azul que brilhava, e aquele pozinho azul ela distribuiu para todo mundo, e os vizinhos, eu quero pozinho azul. E aquela vizinhança toda morreu. Passei na frente da casa do Césio, 147 eu acho, era o seu potencial. Oi?
É por causa da inflação, eu aumentei um pouquinho. Muito obrigado, querido. 137, muito obrigado. É bom a gente lidar com quem estuda também. Eu fiquei impressionado porque estava tudo destruído também, tudo enterrado. Há uma parte perto de Goiânia em que tem uma montanha artificial, porque todos os móveis daquela casa, tudo que aconteceu ali em Goiânia, foi colocado também em metros e metros de profundidade, e fechado, e chumbado, e agora tem uma montanha artificial, e você passa na rodovia, e você vê aquele morro, que é um morro dizendo, que nome incrível, né? Morro. Eu morro. Assim é, hiperbolém. Por fim, nós vamos para a próxima palavra, hamartolos. Hamartolos. E que coincidência tremenda, que até a sonoridade final ali é de tolos. Não tem nada a ver no grego, mas a sonoridade me dá uma informação em português. Isso aqui está incomodando um pouco. Tolo. Tola. É assim que você vai agir, como um tolo, como uma tola, se você confia em você, se você confia nos seus argumentos, se você acha que está tudo bem com você, se você acha que do jeito que você está vivendo, você vai se voltar para o outro com raiva e vai dizer assim, cuide da sua vida que eu cuido da minha, você vai ser um tolo. Essa sonoridade de tolos. Mas tolos, ali no grego, está dizendo assim, essência. Essencialmente. Presbítero, essencialmente você é pecador. Fábio, meu querido Fábio, essencialmente você é pecador. Duas crianças estavam aqui, nasceram pecadoras. Essencialmente pecador, está na minha essência. Está em mim. Agora você vai entender porque Paulo, nesse capítulo 7, ele dizia assim, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Hamartolos. Hamartia é a palavra para pecado. Não brinque com pecado, não minimize o pecado, não venha com essa de pecadão, pecado e pecadinho. A radioatividade de cada ação no pecado vai acabar com você. Então, de volta ao grego, nessa brevíssima exegese, o uso de hamartolos quer enfatizar essência. Essencialmente o pecado faz isso comigo, me corrompe totalmente e por conseguinte eu sou extremamente corrupto. Pastor, estou me sentindo radioativamente mal com essa mensagem nessa manhã. Eu também. Isso aqui é resultado das minhas meditações nessa semana, presbítero. Você está se sentindo mal com você mesmo? Está se sentindo um defunto vivo, morrendo a cada dia? Você está sentindo o cheiro, o mau cheiro que exala do seu pecado? É isso que você e eu somos. Eu não posso deixar de falar para você nesta manhã. Se do pecado te queres livrar, seu sangue tem poder. Ah, que coisa linda. Lembra desse cântico? Se do pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, força sem igual. E você deve confiar no sangue de Jesus. Sua única chance é Cristo. Vamos encerrar abrindo a primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 7 a 9. Viemos para a escola dominical, e faz parte da devocional da escola bíblica dominical, aprendermos. E eu espero que não só a minha pessoa tenha aprendido durante a semana, meditando nessa passagem, como você, nessa manhã, também possa aprender. E voltar ao princípio de tudo. Se encontrar com o Senhor. Vamos ler todos e vamos ficar de pé e terminar a mensagem dessa manhã, lendo 1 João capítulo 1, versículos de 7 a 9. 1 João capítulo 1, versículos de 7 a 9.
Muito bem, querido. Acompanhe aí a leitura com ela. Eu gostei de ver. Ele estava procurando ali, não encontrou facilmente. Lê com ela. Já achou, não já, querida? Vamos ler todos pausadamente. Está ali na parede também, ó. Se porém, todos, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só um minutinho ainda antes de passar. Meu irmão do violão, vem aqui para a gente cantar o hino 39 novamente. Só o violão mesmo, pode ser só o violão. Vamos para o versículo 9. Leiamos todos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De quanta injustiça Ele pode purificar? De quanta maldade Ele pode nos purificar? De quanta ruindade Ele pode nos purificar? De toda a ruindade, malignidade. Então aqui Ele diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você, pecador, só tem chance com o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, e agora lavando sua vida, regenerando-o por dentro totalmente. Aí voltamos para Romanos 7, vai dizer, você, dentro de você, vai ter condição de viver para agradar a Deus por causa de Jesus Cristo. Miserável homem que sou sem Cristo. Filho de Deus, filha de Deus eu sou, por causa de Jesus Cristo. Isso foi possível porque Ele nos salvou com seu precioso sangue. Cantemos então o hino de número 39, você e eu, nesta manhã. Ó, vinde crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou-se alegre. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me lavou. Ó, vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que o seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por esse lugar, porque abrimos a sua palavra que é poderosa. É luz para mostrar a gente a verdade, é luz para mostrar para a gente o caminho, os perigos, abismos, profundidades que, andando nos próprios pensamentos, podemos tropeçar e cair. Somos miseráveis, Senhor, somos pecadores, mas por causa de Jesus podemos resistir à tentação, ao tentador, podemos, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, procurar e se esforçar e fazer a nossa parte para viver em santidade de vida, não em esquisitice, não em esquizofrenias, mas no poder do Espírito Santo. Abençoe a infância dessa igreja, os pré-adolescentes, os jovens casais, os adultos, os idosos, para que todos nós vivamos nessa consciência. O sangue de Jesus me lavou. E que vivamos para a glória de Deus. E possamos transmitir com a vida e com palavras quem é Jesus. Recebam a bênção, meus irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre você e sobre todo Israel de Deus,
desde agora e para todo sempre. Amém.